O homem assumiu o comando da empresa no dia 1º de janeiro de 2023. 9 dias depois, ele renunciou e, ao sair, revelou um rombo de 20 bilhões de reais, escondido no balanço de uma das empresas mais tradicionais do Brasil. Essa empresa era a Americanas. E para entender o tamanho da queda, você precisa entender o tamanho da história. A Lojas Americanas nasceu em 1929, em Niterói, no Rio de Janeiro, fundada por um grupo de jovens estrangeiros, americanos e um austríaco, que queriam replicar no Brasil o modelo das lojas de preço baixo que faziam sucesso nos Estados Unidos. A ideia era simples: vender de tudo um pouco, barato, para todo mundo. Deu certo. A rede cresceu, virou presença obrigatória nos centros das cidades brasileiras e atravessou décadas como sinônimo de varejo popular. O lugar do chocolate, do brinquedo, do presente de última hora. A virada decisiva veio em 1982. Naquele ano, a empresa foi comprada por 3 nomes que se tornariam os empresários mais celebrados do país: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, o trio do Banco Garantia, os mesmos que, anos depois, criariam a maior cervejaria do mundo, a AB InBev, dona de marcas como Budweiser, Skol e Brahma, e comprariam gigantes americanas como Burger King e a Heinz. A história deles virou até livro, Sonho Grande, best-seller que formou uma geração de executivos brasileiros. A Americanas foi o primeiro grande laboratório desse método: meritocracia agressiva, corte radical de custos, metas duras e bônus generosos para quem entregasse resultado. E o método funcionou por décadas. Sob Beto Sicupira, a Americanas se profissionalizou, cresceu, entrou cedo no comércio eletrônico com a Americanas.com e depois com a B2W, e chegou ao auge na pandemia. Em 2020, o grupo valia mais de 100 bilhões de reais na bolsa. Era apontada como caso de sucesso, referência de gestão, orgulho do capitalismo brasileiro. Só que dentro daquele balanço impecável havia um problema crescendo há anos. O mecanismo tinha um nome técnico: risco sacado. É uma operação comum no varejo. O banco antecipa o pagamento ao fornecedor e a empresa fica devendo ao banco. Não é ilegal. O problema é como a Americanas registrava isso. Em vez de aparecer como dívida bancária, essas operações eram contabilizadas de um jeito que fazia a empresa parecer muito menos endividada e muito mais lucrativa do que realmente era. Ano após ano, auditada por uma das maiores firmas de auditoria do mundo, com conselho de administração de primeira linha e 3 dos empresários mais respeitados do país como acionistas de referência, a distorção só crescia. Até que chegou Sérgio Rial. Rial era um dos executivos mais respeitados do Brasil, tinha comandado o Santander no país e foi contratado justamente para liderar uma nova fase da Americanas. Assumiu no dia 1º de janeiro de 2023. Em poucos dias mergulhando nos números, encontrou o que ninguém tinha reportado. No dia 11 de janeiro de 2023, ele renunciou e a empresa publicou um fato relevante informando inconsistências contábeis de cerca de 20 bilhões de reais. O mercado reagiu no dia seguinte. A ação desabou mais de 75% em um único pregão. Bilhões de reais em valor de mercado evaporaram em horas. Bancos correram para bloquear recursos, fornecedores entraram em pânico, e em 19 de janeiro de 2023, a Americanas entrou em recuperação judicial com dívidas declaradas na casa dos 43 bilhões de reais, uma das maiores da história do Brasil. E ainda ficava pior. Investigações internas concluíram depois que não se tratava de erro técnico, e sim de fraude. O rombo real passava de 25 bilhões de reais, construído ao longo de anos para inflar resultados. Resultados que, vale lembrar, definiam os bônus dos executivos. A Polícia Federal e a CVM, o órgão que fiscaliza o mercado de capitais brasileiro, abriram investigações. Ex-executivos foram indiciados, e o ex-presidente da companhia, que comandou a empresa por quase 2 décadas, chegou a ser preso em 2024. O trio de acionistas de referência afirmou que nunca soube da fraude e, para viabilizar a sobrevivência da empresa, aceitou injetar cerca de 12 bilhões de reais no plano de recuperação. Onde isso foi parar? A Americanas segue viva, operando milhares de lojas, tentando se reerguer dentro da recuperação judicial. Mas os números contam o tamanho da destruição. Uma empresa que valeu mais de 100 bilhões de reais em 2020 passou a valer poucos bilhões na bolsa, menos de 5% do auge. Acionistas minoritários, fundos de pensão e pequenos investidores carregaram o prejuízo. E a reputação do trio mais celebrado do capitalismo brasileiro, dono de fortunas que somadas passam de 100 bilhões de reais, sofreu o maior abalo da sua história. A lição da Americanas é desconfortável justamente porque ela não era uma empresa amadora, era o oposto. Auditoria de elite, conselho de elite, controladores de elite.
e a fraude passou por todos. Quando o bônus depende da meta e ninguém verifica de verdade como a meta é atingida, o incentivo que constrói impérios é o mesmo que fabrica fraudes. Cultura de resultados sem cultura de controle não é gestão. É uma aposta e uma hora a conta chega. Se você quer entender as histórias reais por trás das maiores empresas e fortunas do mundo, se inscreve no canal porque tem muito mais vindo por aí.